paz do Senhor Jesus Cristo a todos os seminaristas. Vamos prosseguir na síntese do livro do profeta Isaías. O item 2 do nosso livro diz: a glória futura do verdadeiro Israel. Estudando Isaías capítulo 2, versículos 1 a 11. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte de Yahvé. Versículo 3. No capítulo 1, Isaías falou do pecado de Israel, que não honrava o nome de Yahvé, não levava o nome de Yahvé às outras nações. Mas falando dos últimos dias, Isaías anuncia 3 coisas que Israel fará pelo nome de Deus: ensinar os caminhos de Yahvé, ensinar as nações a andar nas veredas de Yahvé e proclamar a lei e a palavra de Yahvé. Hoje nós sabemos que os israelitas têm uma restrição a fazer o uso do nome de Deus, do termo Yahvé, que é o nome de Deus que aparece nas Escrituras, com o argumento de que este nome ele é tão santo que ele não deve ser pronunciado, ou que a verdadeira pronúncia se perdeu na história. É claro que vai haver diferença da pronúncia como nós temos hoje e como os israelitas tinham há 3.500 anos atrás, quando Deus se apresentou a Moisés. Mas isso não justifica a pronúncia aceita praticamente pela maioria dos intérpretes, é que Yahvé seria a pronúncia mais próxima, do original. Então, aquilo que nós acreditamos ser a pronúncia mais próxima, vamos fazer uso dela. Mas pelo fato também de ser um nome santo, eles justificam para não pronunciar e substituem pelo termo o Eterno. É claro que Deus é eterno, mas quando ele se apresenta com o nome de Yahvé, a simbologia, a mensagem é outra. Então o melhor é nós mantermos o nome Yahvé. No versículo 5 diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Veja que nesse capítulo, Isaías ele já iniciou falando de uma situação futura de Israel. Lá no versículo 2, ele diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Yahvé no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Certamente está em foco aqui, um período em que Israel sofre, um período chamado de grande tribulação, e depois um período que Israel será um modelo de culto a Deus, em que todas as nações vão imitá-lo. Então, nesse período, o profeta vai para o versículo 3, anunciando que muitos virão, dizendo: vinde, subamos ao monte de Yahvé. Ou seja, eles reconhecem que Israel é um modelo e o Deus que Israel serve é o Deus verdadeiro. E isso acontecerá sobre a terra. Agora, o que nós precisamos entender? Israel, para eles chegarem a esse ponto, eles têm que entender algumas coisas. Algo aconteceu de errado com a profecia ou com eles. Porque não pode. Isaías viveu 740 anos antes de Cristo. E outras profecias virão, até de Malaquias, que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, por cerca de 300 anos, nós temos profecias muito fortes sobre a vida do Messias. Bom, 740 anos depois de Isaías, Jesus veio ao mundo e eles não reconheceram Jesus como Messias. Já se passaram então 2.700 anos. Será que a profecia de Isaías era realmente tão longa? Ou será que houve algum processo de incredulidade nesse meio que levou Deus a estender o período que ele iria novamente se apresentar para Israel? E vamos lembrar também que, segundo as 70 semanas de Daniel, o Messias ele teria que ter vindo próximo de 490 anos depois que fosse dada a ordem para reconstruir Jerusalém. E ele seria tirado, seria morto, tá bom? Cerca de 483
anos depois, ou seja, 69 semanas, faltando uma semana de anos. Então, ou Daniel errou, ou os israelitas têm que rever a interpretação deles e reconhecer que Jesus é o Messias. Bom, então no versículo 5, ele diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz de Yahvé. Ok? E no versículo 4, veja também, ele diz o seguinte: e ele exercerá os seus juízos sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ou seja, esse período que eles dizem para ir à casa de Jacó e aprender a adorar a Deus, vem em um período de grande paz estabelecido sobre a terra, em que os homens já não fazem mais armas para as guerras, porque não existe mais guerra no mundo. Um período que a Bíblia anuncia que seria de 1000 anos, tá bom? Anos de paz, e não haveria guerra. Então os homens já não farão mais armas para a guerra. Tudo que eles tinham de lança, vamos dizer, vão fundir, tá ok? Ferro, aço, tudo que tiver, e vão fazer ferramentas para o seu trabalho. Então esse versículo 5, ele é interessante, mas a partir do versículo 6, observe o que Deus vai fazer. Ele vai falar de 2 pecados que os israelitas cometem, né? Então Isaías, ele vai até o milênio e, vamos dizer, Isaías deixa uma mensagem para justificar porque Israel sofreu em um determinado período da história antes de chegar esse período do grande milênio. Veja o versículo 8, Deus aponta o primeiro pecado, que é o paganismo. Diz o seguinte: também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos, ou seja, se tornaram pagãos, serviram a deuses estranhos. E no versículo 11, Deus fala de um segundo pecado de Israel, no caso a altivez. Veja, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só Yahvé será exaltada naquele dia.